Fala aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Estamos aqui, né, para mais um vídeo, mais uma aula, beleza? Esse vídeo aqui ele vai no modelo de resumo, ok? Esse resumo que nós vamos fazer hoje é referente ao processo de industrialização aqui no Brasil. Lembrando que é um conteúdo, né, voltado para a turma de sétimo ano, mas para quem vai se preparar para o Enem, para você que quer pegar uma base em geografia, ele também vai ter lá suas serventias, beleza? Então vamos aqui bater esse papo legal referente a esse processo de industrialização brasileira, ok? Industrialização, primeira coisa, o que vem a ser? País industrializado, né? Uma área industrializada. Todos os países no mundo vão ser industrializados? Não, infelizmente, certo? Nós teremos alguns países que não terão indústrias, né? Lembrando que quando eu me refiro aqui à indústria, é uma indústria robusta, né? Um parque industrial capaz de atender a boa parte do seu mercado interno, certo? A boa parte do seu mercado consumidor interno. Então, para fazer esse apanhado sobre o processo de industrialização aqui no Brasil, nós temos que fazer uma viagem na história, tá bom? E já vou te convidando para pensar um pouquinho com relação a isso. No período do Brasil colônia, né, a partir do momento ali que os portugueses chegaram ao nosso território, a partir de 1500, aí nós vamos ter o Brasil colonial de 1500, 1600, 1700, enfim. Durante esse período, o Brasil ele era um grande agroexportador, né? Começamos ali com cana-de-açúcar, certo? Depois virou o período do algodão, a borracha, enfim. O Brasil ele sempre foi um país agroexportador. Produzia matéria-prima, entregava à metrópole, certo? Essa metrópole fazia lucro, certo? Dessa matéria-prima que nós fornecíamos. Hoje, somos o segundo maior produtor de ferro do mundo. Temos uma grande produção de aço. E o que acontece? Nós vendemos a matéria-prima e compramos um produto industrializado. Aí eu te pergunto, mudou alguma coisa do passado? Aí você vai fazer essa análise aí, beleza? Mas se você chegou até aqui, continua, porque a gente vai fazer o seguinte. Eu vou me reportar aqui ao século XIX, certo? Esse assunto ele é muito cobrado no Enem, viu pessoal? Quem está assistindo aqui esse vídeo, o Enem ele gosta de cobrar. Não vai cobrar de forma superficial, mas você tem que ter essa base aqui, você tem que ter esse entendimento. Entendeu? Então esse é um dos assuntos que o Enem gosta de cobrar, até porque a industrialização ela vai estar junta com a urbanização. Então o que o Enem faz? Junta urbanização, industrialização e pega um dos temas, desigualdade social, crise econômica, IDH alto, IDH baixo, ou seja, ele faz essa mescla e aí você tem que ter uma base bem legal. Se não tiver essa base, infelizmente a chance de acertar a questão fica um pouquinho mais difícil. Então, pegando aqui como base, né, o século XIX, certo? Nós vamos poder observar que no século XIX o principal produto da economia brasileira era o café, certo? Até hoje, né? O café brasileiro é muito bem visto lá fora, entendeu? Então, durante o século XIX, o Brasil ele conseguiu arrecadar bastante verba, né? Bastante dinheiro com o café, certo? Até que em 1929, pessoal, desculpa a letra, parece letra de menino de 3 anos quando está começando a escrever, né? Porque eu estou usando o mouse, certo? O que acontece no mundo, certo? Vai acontecer o que ficou conhecido como o crack, ou seja, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, certo? A crise de 29, certo? A crise de 1929, segundo os pesquisadores aí, ela só perde para essa da pandemia do Covid-19, ok? O que acontece? O Brasil ele exportava, ou seja, se ele exportava, ele vendia muito café. Para quem? Estados Unidos e Europa, ok? Esses eram os nossos principais mercados consumidores. Então, o nosso café ia aqui para a América do Norte e ia lá para o continente europeu, também para o continente asiático, mas os nossos principais consumidores eram
americanos e europeus. Tá legal? A partir da crise a partir da crise de 1929, o que acontece? Os Estados Unidos, que foi onde ocorreu, né? A crise foi lá em Nova York, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, eles quebraram, tá certo? Os americanos eles não tinham dinheiro para se manter, certo? Eles não tinham condições de se manter. Eles iam conseguir importar o café brasileiro? Os europeus, eles iam conseguir importar o café brasileiro? Não. Então, isso deu uma quebradeira geral aqui no Brasil, no mundo, e no Brasil não foi diferente. Até que começou a pensar-se no Brasil, peraí, nós temos que mudar nossa matriz econômica. Nós trabalhamos apenas com a agricultura, com a agroexportação. Vamos trabalhar com a agroexportação, mas também vamos trabalhar com a indústria, certo? Então, boa parte do dinheiro utilizado na implantação da indústria aqui no Brasil foi proveniente de quem? Do café, certo? Boa parte do dinheiro para a implantação da indústria, ela veio do café. Mas não foram só os empresários, né? O governo brasileiro ele também teve que dar sua contribuição para a indústria ela conseguir se moldar, né? Se estruturar e, consequentemente, se desenvolver dentro do território brasileiro. Tá bom? Então, um breve apanhado sobre a industrialização do Brasil é esse. E ela teve seu início, certo? A partir da crise de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e boa parte do dinheiro arrecadado com a venda de café ali durante o século XIX foi utilizado para as primeiras indústrias aqui no Brasil. Indústrias de médio porte, né? De médio porte podemos utilizar esse termo, porque existia indústria aqui no Brasil, tá? No século XIX ali nós tínhamos indústrias rudimentares, indústrias que não tinham lá muita tecnologia, né? Bem simples, ok? Como indústrias têxteis, né? Indústrias alimentícias, tá bom? Que era utilizada para atender o mercado interno brasileiro, ok? Se tu chegou até aqui, vamos para o próximo slide então. Olha só, nesse próximo slide nós vamos começar a entender o porquê que a industrialização ela ocorreu lá no sudeste do Brasil. Por que ela foi ocorrer na região sudeste do Brasil, mais precisamente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, tá bom? Pois bem, olha só, a industrialização lá no sudeste, ela foi impulsionada por quem? Por ele mesmo, pelo café. Everton, mas como assim? O que o café vai ter a ver com esse processo de industrialização lá no sudeste? O café ele era plantado, né, naquela região, né, lá na região sudeste, e montou-se toda uma estrutura para o plantio, cultivo, transporte, consequentemente venda desse café. Não é à toa que nós temos o Porto de Santos, tá ok? Não é à toa que nós temos algumas linhas férreas que vão estar interligando ali o interior do sudeste do Brasil. E isso não foi à toa, isso não foi em vão. Isso era para quê? Para facilitar o escoamento do café para atender o mercado externo. Ok? Dá para entender, ser humaninho? Então, o que acontece? O que vai acontecer? Toda a estrutura estava montada onde? Lá no sudeste do Brasil. Por esse motivo, a indústria, quando se pensou, peraí, onde vai ser interessante a indústria? No Nordeste, que está mais próximo da Europa, da África, relativamente também da América do Norte, mas o clima não é legal, não temos um mercado consumidor, ou vamos lá para o Sudeste, onde o clima ele é mais propício ao desenvolvimento, né? De alguns cultivos, vai apresentar uma estrutura, certo? Mais robusta para a implantação da indústria nessa região. E aí? Os camaradas partiram para o sudeste do Brasil. Legal? Então, o café, devido à estrutura que existia devido ao seu plantio, fez com que essa indústria fosse para o sudeste. Essa indústria que se instalou no sudeste, ela tinha lá 2 estados, certo? Que absorveram bastante esses parques industriais.
foi o estado de São Paulo e o RJ, né? Ou seja, Rio de Janeiro, tá bom? Então, no Sudeste brasileiro, os estados, né, que receberam esses parques industriais foram São Paulo e Rio de Janeiro, tá bom? O governo brasileiro, na época, certo? Foram os governos, né? Dois vão se destacar nesse processo de industrialização no Brasil. Primeiramente vai ser o cidadão chamado Getúlio Vargas, ok? Getúlio Vargas. No governo de Getúlio Vargas nós tivemos ali, ele foi um governo mais voltado, né? Ele era mais nacionalista, então a Petrobras, a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, entre outras, certo? Foram criadas por Getúlio Vargas, certo? Com o objetivo de quê? Montar uma estrutura que fosse capaz de sustentar o parque industrial brasileiro que estava sendo instalado lá no sudeste do Brasil, certo? Então, ali durante o governo de Vargas, né, vamos pegar parte ali de governo durante o período da década de 40, 50, certo? Vargas ele investiu bastante nesse segmento aí, para dar robustez, desculpa, ao nosso parque industrial, tá ok? Depois de Getúlio Vargas, vem esse camarada aqui, ó. Vou colocar só as iniciais, que ele é mais conhecido pelas iniciais. O camarada que fez Brasília, JK, Juscelino Kubitschek, certo? Juscelino Kubitschek, ele foi um camarada mais desenvolvimentista, certo? Vargas ele era nacionalista e JK desenvolvimentista. O slogan de JK era desenvolver o Brasil 50 anos em apenas 5. E ele conseguiu, por incrível que pareça. Mas até hoje a gente paga o preço por isso. Não vou contar agora porque não temos tempo para isso, mas em outro momento, quem sabe, tá certo? Mas o que acontece? Juscelino Kubitschek, ele abriu o nosso país, já que Vargas deixou uma estrutura montada, né? Empresas que tinham ali como característica fornecer matéria-prima, JK começou a perguntar: ei, nós temos aqui aço, nós temos ferro, nós temos o petróleo, quem quer vir para cá? Aí começou a levantar a mão: Ford, Volkswagen, Fiat, Chevrolet, Scania, entendeu? Então toda essa turma começou a se instalar aqui no Brasil. Mais precisamente onde? Lá no ABCD Paulista. Everton, que é o ABCD Paulista no jogo do bicho, pelo amor de Deus. Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, certo? Essas 4 cidades aí vão formar o que nós conhecemos como ABCD Paulista, onde nós temos os principais parques industriais voltados para o segmento automotivo. Tá legal? Beleza? Então, se tu chegou até aqui, segura um pouquinho. Vamos para um próximo vídeo. O próximo vídeo não, o próximo slide. Tá certo? Então, esse aqui é um apanhado sobre o porquê que a indústria se instalou lá no sudeste do Brasil. E não é à toa que hoje é a região mais rica do nosso país, né? Agora, nós vamos falar sobre um processo que está ocorrendo não só no Brasil, certo? O mundo todo passa por isso, mas o Brasil, infelizmente, ele está sofrendo um pouquinho com isso, além, um pouquinho mais do que outras nações, certo? Que vai ser o quê? Um processo de descentralização industrial. Você deve estar perguntando que nada está fazendo aí, mas eu estou tentando fazer um mapa do Brasil aqui. Então, olha só, a região sudeste do Brasil, essa região aqui, onde concentra-se, né, os principais parques industriais. Esse Brasil está parecendo o Nordeste. Olha só o que vai acontecer. O Sudeste concentrava ali o principal parque industrial. Concentrava não, concentra ainda o principal parque industrial. Mas o que está acontecendo? Esse parque industrial ele está migrando para outras partes do Brasil. Está migrando para onde? Para o norte do Paraná, certo? Ou seja, migrando para a região sul, migrando, certo? Mato Grosso do Sul, Goiás, Manaus, Bahia,
Pernambuco, Ceará, China, Índia, ok? Ou seja, o nosso país ele está enfrentando um processo de descentralização industrial interna e externa. Everton, tu falou em hebraico para mim, foi o que tu falou. Então vamos lá. A região sudeste concentrava o grande parque industrial, certo? Principal parque industrial do Brasil. O que acontece hoje, esse parque industrial está buscando novas áreas, novos mercados, mão de obra um pouco mais barata. Onde? Em outras regiões, certo? Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sul do Brasil. Algumas indústrias multinacionais estão buscando mão de obra mais barata em outras nações, como por exemplo, você já deve ter usado aquela expressão, alguém te chateia um pouco, tu fala, vai para a China, então é isso que os caras estão fazendo mesmo. Estou indo para a China, você está mandando, partiu China. Quando os caras não vão para a China, eles vão para a Índia. Por que, Everton? Que esses países vão receber essas indústrias brasileiras? Dois motivos. Primeiro, grande contingente populacional, isso significa o quê? Mão de obra barata. Consequentemente, um forte mercado consumidor. Então, é isso que os caras fazem. Partiu China, partiu Índia. Ou Vietnã, Singapura, certo? Dentre outras nações. Legal? Então, o Brasil hoje ele passa por esse processo de descentralização industrial, porque as indústrias estão buscando cada vez mais mão de obra mais barata, aumentar sua margem de lucro e, consequentemente, novos mercados consumidores. Beleza? Chegou até aqui, vamos para o próximo tópico. O Brasil na terceira revolução industrial. O que significa essa terceira revolução industrial? A terceira revolução industrial ela ocorre ali no ano de 1970, certo? Eu costumo dizer que hoje nós estamos em um processo de transição, estamos entrando na quarta revolução industrial, mas há divergências, né? Há colegas, professores aí que já afirmam que estamos na quarta revolução industrial. Eu costumo dizer que estamos em um processo de transição, tá legal? Ou seja, estamos deixando a terceira revolução e estamos entrando na quarta revolução industrial. Entrando naquela fase da internet das coisas, né? O que a Alexa mandar, você vai ter que fazer, enfim, não é isso que aquela musiquinha que tem? Ou seja, você conversa com a Alexa, acenda a luz, Alexa, liga a televisão, entendeu? Então, as coisas se comunicando, a internet das coisas, como é que essas coisas vão se comunicar? A partir da utilização da internet, a partir dessa interligação que existe, tá bom? Então, esse é um dos fatores, né, que vão estar ali justificando essa quarta revolução industrial também. Não é só por esse motivo, não. Mas a terceira, que teve início lá na década de 1970, nós vamos ter o seguinte: o uso da robótica. Aonde, Everton? Na linha de produção. Ou seja, na indústria, como você está vendo aqui. Ó. Esse rapaz aqui, ao invés de estar operando a máquina, ele está controlando um robô. Utilizando um tablet. Você não vê pessoas, você vê quem trabalhando? Máquinas. Ou seja, ocorreu durante ao longo do tempo uma substituição do homem pela máquina, o que nós vamos chamar de desemprego estrutural, certo? O mercado de trabalho ele começou a exigir mais desse funcionário, certo? Ele precisava se qualificar, precisava agregar mais conhecimento, infelizmente nem todos tiveram e o resultado disso é a substituição desse homem pela máquina. Até porque mesmo a máquina ela não vai ficar doente, ela não vai pegar Covid, ela não vai ter dor de cabeça, ela não vai pedir férias, ela não vai reclamar de trabalhar sábado ou domingo. Ela vai trabalhar, ela é programada para isso, entendeu? Porque ela precisa de manutenção e de energia. Se ela tiver essas duas coisas, ela vai trabalhar tranquilo. E com um diferencial rápido, bem mais rápido que o homem, aumentando assim a linha de produção, certo? E o Brasil sofreu nesse processo aí, porque o Brasil não conseguiu robotizar, né? Podemos dizer esse termo? Não sei se existe essa palavra. Meus colegas professores de português me desculpem se eu inventei essa palavra, ela não existe. Mas o Brasil ele não conseguiu criar um parque industrial robotizado, certo? E o que acontece? Nós começamos a sofrer com esse processo, com esse atraso, porque China, Índia começaram a receber esses parques industriais mais modernos e
largaram a nossa frente. A economia dessas nações cresceram enquanto a nossa, infelizmente, caiu. Com o passar do tempo, certo? O parque industrial brasileiro ele foi se automatizando, né? Ficando mais moderno, e aí nós conseguimos ter um pouco de competitividade no cenário internacional. Mas mesmo assim, o nosso parque industrial ele é muito atrasado quando comparado a algumas nações como Índia, China, Alemanha, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, entendeu? O nosso parque industrial ele é muito arcaico, muito atrasado. Mas, se comparado a outros países subdesenvolvidos, o nosso parque industrial ele é bem desenvolvido. Ou seja, isso vai depender do teu ponto de vista, vai depender como você quer ver o Brasil no cenário internacional, tá certo? Vale salientar que com essa questão da robótica, tivemos um desenvolvimento das TICs, ok? Que vem a ser essas TICs, tecnologias das informações e das comunicações, certo? Ou seja, para que eu pudesse ter essa informação e essa comunicação, foi necessário o desenvolvimento de tecnologias, certo? E a junção desses fatores aí é o que caracteriza a terceira revolução industrial e o que vai dar subsídio para entrarmos agora na quarta revolução industrial. Tá legal? Então, galera, finalizamos assim o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham compreendido, espero que a informação tenha chegado. Até mais, até o próximo vídeo, que vai ser já sobre a urbanização brasileira, tá bom? Valeu, tchau, tchau e até mais.